Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu dei uma pausa aqui nas minhas pesquisas, nos meus estudos, senti um pouquinho a energia e resolvi falar um pouco com vocês sobre relações humanas, né? Comportamento humano. Por que é que a gente faz as coisas que faz, como faz? E fiquei nesse olhar tentando. Eu não gosto de generalizar, para isso então vem estudo e mais estudo. E nesses estudos, nesses comparativos, eu cheguei, é uma linguagem do Tony Robbins, né? Que ele é um dos grandes gurus aí, né, pra gente do meio do coaching. E eu acho muito sábio o olhar dele em relação a esse posicionamento para nós humanos, né? Então, nesse olhar dele, a maioria de nós tem praticamente os mesmos problemas. E não importa a nossa nacionalidade, o nosso meio social, a nossa escolaridade, na grande maioria das vezes a gente tem basicamente os mesmos problemas. Então todos nós, basicamente, né, com raríssimas exceções, temos as mesmas necessidades, né? O que faz diferença é a maneira que nós iremos atender a essas necessidades. Então, o que muda aí no desenrolar da coisa e que faz o meu movimento ser um, o do outro, basicamente são as necessidades emocionais que eu tenho, que o outro tem. Então, nós aprendemos que através da nossa vida, algumas, né, necessidades servem, né, algumas emoções servem para atender essas necessidades, né? Esse processo, ele acontece muitas vezes de maneira inconsciente, isso não é consciente pra gente, isso é inconsciente. Que nós vamos criando essas emoções positivas ou negativas, conforme aí, e aí eu vou um pouco mais profundo na sistêmica, conforme lá no útero, e eu vou mais a fundo ainda pensando em outras experiências que já tivemos, mas não é papo para agora. Eu quero falar aqui desses 3 elementos que nos movem, de certa forma, né? Vinculados aí a essas emoções, a forma que eu valido essas emoções, que são, né, na verdade, as diferenças de uma para outra, do aspecto pessoal que a Isabel pode dar de significado e outra pessoa ou outra pessoa muito parecida, e essa dimensão tão grandiosa de formas, de maneiras de positivas ou negativas, e isso também depende muito do olhar, do âmbito. Então, pensando basicamente nesse cenário, nós somos movidos, né? As maneiras que nos movem são o padrão do nosso foco, o padrão de foco, né? Porque foco não é uma palavra perdida, não é porque ela é foco. Eu dou o foco conforme o meu olhar, o que é foco para mim, o que é foco para o outro. Então, por isso que assim, muitas das vezes a gente se perde aí em palavras, que é o grande desafio, a comunicação em todas as relações, porque para mim aquilo tem um sentido, para mim aquilo tem um valor, para outra pessoa tem um significado totalmente diferente. E isso aí
começa o grande desafio. A segunda seria a fisiologia, né? Como eu olho esse movimento corporal. Não só como eu olho, mas como efetivamente eu faço uso desse movimento corporal. E, em terceiro e não menos importante, o foco na linguagem, como eu me posiciono no verbal, né? Então, voltando aqui, a gente vai falar um pouquinho do foco, né? Desses elementos aí, do elemento foco. O significado que que atribuímos ou que validamos, né? Os acontecimentos da nossa vida, as perguntas que fazemos a nós mesmos e aos outros, constrói a maneira condicionada do nosso padrão de foco. Ela é condicionada. A gente acha que não, porque, como a gente já viu, é inconsciente. Então, o meu plano de vida, as minhas metas, os meus objetivos, eles se limitam, vamos dizer assim, a esse foco, né, que vai de encontro, que pelo menos deveria estar, se a gente conseguisse jogar um pouquinho de luz, de consciência aí. A grande pergunta: por que eu faço as coisas como eu faço? Né? É dar luz, é dar consciência. Na sistêmica, aceitar tudo como veio, mas não necessariamente eu tenho que fazer daquele jeito, porque tem pessoas que têm mania de, mas meus pais, meus avós, ou não sei quem que me criou, me ensinou assim. Ok, gratidão, né? Sou muito grata a tudo que eu recebi, mas agora eu posso fazer diferente, eu não preciso fazer igual. E isso é dar consciência, é entender porque, ou não, eu chego à conclusão com consciência que por escolha e não por nunca ter parado para pensar, aquele é o melhor modo. Mas não é o único. A grande sacada, a grande importância é essa. Por escolha eu posso fazer, mas não por falta dela, né? Então, isso comprova, se a gente olhar, às vezes, assim, comparar, né? Eu não gosto do aspecto da comparação, mas como contribuição, às vezes, vale sim a gente dar uma olhadinha nesse reflexo que é o outro, né? Que é esse espelho pra gente. Duas pessoas passam, às vezes, pela mesma experiência, mesmíssima, né? Sei lá, vamos pegar uma experiência aí de uma perda do emprego ou se separa do cônjuge, não sei, pouco importa a experiência. E aí, aquelas duas mesmas pessoas vivenciam ali aquela experiência e uma delas, por causa disso, da vida, daquela mudança ali, ela justifica que a vida dela não tem mais sentido. Acabou tudo, eu não quero mais viver desse jeito, se não tem o fulano, se não tem um emprego, se não tem o filho. Eu vejo muito isso nos meus atendimentos, né? As mães, né, com os ninhos vazios que perdem o motivo de existirem, porque não tem um propósito, porque não tem uma meta própria, tá sempre de encontro com o outro. Mas qual é meu plano de vida? Meu plano de vida, ele não pode estar vinculado 100% com o outro, que seja meu filho, que seja meu cônjuge, que seja meus pais. Eu tenho mais planos da minha vida, algo que eu tenha que fazer ou que eu escolha fazer por mim mesma, independente do outro, né? Qual o meu objetivo de vida? Qual o meu propósito de vida? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Isso é mais amplo
E eu não posso entregar a minha vida nas mãos de uma pessoa que quando por um motivo ou por outro, ela vai e eu não tenho. Não que eu não vá sofrer, que eu não vou ficar triste, mas a minha vida não pode parar por isso, né? Então, voltando à ilustração das duas experiências, ou melhor, da mesma experiência para as duas pessoas, e ao mesmo tempo que uma usa aquilo como parou, acabou, não quero mais viver, não quero mais nada, não quero fazer nada, a outra já dá aquela sacudida na poeira e faz e refaz e redescobre e pilha e busca e vai fazer outra faculdade, vai fazer uma viagem e muda. Aquilo acaba virando uma inspiração para outras pessoas, que ela transcende, porque ela revigora, porque ela ressignifica tudo aquilo de uma maneira que as pessoas que olham ao redor falam, nossa, mas foi a melhor coisa que aconteceu na vida da pessoa, sabe? Sabe a vaquinha que vai pro brejo? E isso, eu acho assim fantástico essa ilustração, que não é bem uma ilustração, o intuito é que a gente traga para a nossa vivência, para as nossas experiências, em ressignificar. A vida não acaba dessa maneira. Não são por esses eventos, por essas experiências, que nós devemos parar tudo. Muito, muito ao contrário. Tem uma frasezinha até que eu estava escrevendo hoje que não tem nada a ver com o contexto, mas... Ou melhor, tem a ver com o contexto, mas não era para isso. Libero o passado que não saiu como planejado e avanço para um caminho melhor. Ela é sistêmica. Ou seja, o meu planejamento ele pode dar errado, mas o universo ele vai conspirar na direção do que é o meu propósito, que pode estar equivocado. O melhor está sempre no universo. Isso não quer dizer que eu não tenha que fazer planos, mas ao mesmo tempo, eu também não posso estar fechada para o melhor, para as infinitas possibilidades que tem, que na grande maioria das vezes nós não vemos. E a gente descobre depois que foi o melhor. O quanto a gente aprendeu, o quanto a gente enriqueceu, o quanto a gente cresceu enquanto ser. Então, está tudo certo como está. Sempre. Essa é a palavra de ordem, né? E aí, voltando a essas necessidades humanas, ao mesmo tempo esse significado, essas emoções, essas ressignificações das emoções, que somos movidos por elas, na verdade, né? Vamos falar um pouquinho do padrão da fisiologia, né? A gente fala hoje, principalmente na atual conjuntura, um pouco antes da pandemia e durante a pandemia, nós estamos vivendo muito isso de perto, a depressão. O que a maioria das pessoas não sabem é que a nossa fisiologia é um fator determinante neste sentido. Como criar a depressão? Isabel, você está dizendo que eu crio? Estou dizendo que nós criamos. Fisiologia quer dizer a maneira como usamos nosso corpo, qualidade dos movimentos, expressões faciais, de postura, dentre N movimentos corporais. Sabe aquela pessoa? Sabe aquela pessoa que levanta de cabeça caída, que anda de cabeça caída, que não tem uma postura ereta, que não levanta a cabeça, que tá sempre de cabeça baixa. Anda, parece um anzol, mas que vai bater o bico no chão, como dizia minha avó. Sendo que, a partir do momento em que a gente inclina
nossos ombros para trás, posiciona a nossa coluna corretamente e manda o peito para fora, peito no sentido literal, a gente se abre para o universo. E essa postura não ereta, cabisbaixa, sem um sorriso na face, mostra que a pessoa não tem um plano de vida, não tem um propósito, não tem alegria de viver. Ela não está 100% presente, que aí vem, né, o mindfulness, vem os nossos convites à meditação. Esse vídeo hoje ficou uma salada, né, uma mistura de várias técnicas, vários olhares, mas como eu digo, eu não excluo nada, muito ao contrário, eu incluo tudo, porque tudo vem para agregar, para contribuir e nesse olhar para o ser total, né, uno. Então, voltando aqui para essa pessoa depressiva, normalmente ela anda devagar, os ombros caídos, ela respira de uma maneira superficial, sabe quando aquele respirar curtinho? Ele não vai no diafragma, ele não enche os pulmões. Cara, não tem depressão que sustente um respiro correto, uma respiração correta. O respiro que é o expirar, o inspirar e o expirar corretamente, né? Que eu puxo o ar, oxigeno o pulmão, inflo, deixo ele parado e solto. Gente, é muito simples. Nós gastamos nosso tempo e nosso dinheiro com medicamento, na grande maioria das vezes, para fugir de olhar para a gente mesmo, porque o processo é conosco. Não existe depressão se você cuidar da sua respiração corretamente. Respira corretamente e levanta esse nariz para cima. Eu não tô falando de falta de humildade, eu tô falando de postura. Até porque falta de humildade tem a ver com o que eu falo, com a maneira que eu falo. E se você olha para mim de nariz para cima e acha que isso é falta de humildade, isso tá mal resolvido em você, não é em mim. Porque a não ser que eu abra a minha boca e valide a falta de humildade, eu não fiz nada para comprovar não ser humilde. Então isso tudo tá com o que a gente falou anteriormente, que tem a ver com o significado que eu dou. Isso tem a ver, é o mesmo que você dizer, todo rico é desonesto. Não, tem pobre desonesto também. A questão não está no dinheiro, a questão está em como a pessoa manuseia, manipula o dinheiro, o poder, tendo, né, a condição X ou Y, porque tem pessoas que têm condições baixíssimas e também são desonestas, e também, então não é o dinheiro, assim como não são postura. Eu vejo uma pessoa muito bem arrumada, com uma postura muito ereta, muito bem articulada, logo eu concluo nada, olha para você, para de olhar para o outro. Deixa ela abrir a boca e validar sim, deixa as ações dela falar por ela. Porque na grande maioria das vezes não é isso, tá? Então, não é porque a pessoa tá num carrão, né? Porque ela veio de avião, que ela é uma pessoa não humilde. Se você olha para aquele ser e vê isso, é o seu olhar, não é a pessoa. Mas pode ser que a pessoa seja? Pode ser, mas não é isso. Não são, a gente tem que parar de julgar, tira o julgamento, olha para pessoa, para o ser, dê essa oportunidade para ele, porque automaticamente a gente também vai ter nossas oportunidades, porque a pessoa também não vai olhar para a gente e concluir nada sem ser validado, né? Então, concluindo aqui, o terceiro ponto
que vem de encontro com isso que é a linguagem, né? Como eu me posiciono verbalmente em relação à linguagem. Certas palavras que a gente utiliza, elas podem trazer uma tremenda carga emocional, positiva e negativa. Cabe a como isso está dentro de mim ou como eu coloco isso para fora, qual é o significado daquilo para mim, né? Como eu acabei de falar. Utilizamos as palavras para descrever a maneira como estamos nos sentindo no momento. Sabe aquela frase, parece clichê, que a boca fala o que tá cheio o coração? É verdade. A gente põe para fora o que tá lá dentro, de bom ou não, mas é a maneira da gente se expressar, assim como essa expressão verbal também, ou melhor, essa expressão corporal também, ela valida, e a gente fala muito mais por expressões não verbais do que verbais propriamente. Mas voltando a verbal, é muito importante a gente prestar atenção no nosso padrão de linguagem, porque ele influencia fortemente nossas emoções. E na grande maioria das vezes, a gente não tem consciência, a gente não fala com consciência, né? Criamos a nossa realidade através do padrão de linguagem. Adivinha o que acontece quando você diz que está com sono? Você boceja em seguida. O que acontece quando você fala, tô com preguiça? É como se os seus ombros caíssem. Nossa, realmente deu uma preguicinha, né? Nossa, gente, palavra tem poder. Palavra é uma energia. É como se eu estivesse passando, enviando um passaporte para o universo e aquilo vai ressoando até que cria a realidade. Logo, realmente, a gente se sente daquela maneira, tanto positivamente como negativamente. Sempre. Por isso a gente tem que pensar, olhar muito bem as nossas ações, olhar muito bem o que a gente está falando, como a gente está fazendo. Palavras têm poder. Eu nunca vi uma pessoa positiva que fala negativamente o tempo inteiro. Não tem. Por quê? Ressoa. Está de encontro ou não com essas energias, com essas experiências. Como que você se sente em relação a isso? Eu vou fazer uma continuação desse vídeo para ele não ficar muito longo e eu vou falar depois sobre as 6 necessidades humanas segundo o olhar do Tony. Já estendeu, mas ele vai ficar completo aqui, vou ficar o parte 1 e depois, por mais que o assunto ele é complementar, mas ele nem é parte 1, parte 2. Mas, pessoal, muito obrigada pela companhia, riquíssimo, olhe para suas emoções, olhe porque você anda fazendo as coisas como você anda fazendo e presta atenção no que você anda falando. Um beijo, muitas reflexões, muitos olhares e curta, compartilha, envie para as pessoas que você acha que possa ser contribuição, deixe seus comentários, escreve lá o que você quer que eu fale, porque eu tô cheia de boas energias, disposta a contribuir comigo e com você. Um beijo, muita luz, muito autodesenvolvimento para todos nós. Até a próxima!